legal. A gente está gravando aí, muito bom também para quem puder assistir depois. Um grande abraço aqui da Olivia de Cuiabá. Eu trouxe aqui, todo mundo já viu, não vou passar, porque a gente não pode dar mais uma visualização para esse pessoal, mas depois coloque no chat qual que foi o impacto dessa propaganda da Volkswagen com a geração da IA lá, da nossa querida Elis Regina. O que vocês sentiram à primeira vista? Né? Como que vocês se sentiram quando viram essa propaganda? Eu pergunto isso porque a gente teve aí inúmeras reportagens, inúmeros posts, inúmeras provocações favoráveis ao uso, provocações contra o uso, e a gente ficou nessa, né? E agora? A gente é contra, a gente é a favor. Como é que a gente se situa nesse uso de IA para fazer esse tipo de abordagem, que é uma abordagem que utiliza imagens de pessoas falecidas. Tanto é que gerou até greve em Hollywood, né, Márcia? A gente teve aí uma provocação dos atores falando, epa, peraí, eu vou lá olhar o meu contrato, vou ler meu contrato novamente, aquele contrato que está na gaveta, que a gente recebe, né? E acaba na emoção assinando. E vou ver o que está acontecendo. Muitos contratos lá de Hollywood tinham o uso da imagem da pessoa, inclusive pós-morte. Então, teve aí uma paralisação, e é estranho a gente ver, né, atores de Hollywood em greve, já tiveram outras greves, mas o motivo foi esse, de uma nova tratativa do contrato a respeito de como serão utilizadas as suas imagens pós-mortem. Ainda que já tenha também isso em propriedade intelectual, a gente não vai entrar por aí, mas já tem algumas coisas de como a família pode usar, mas hoje as pessoas querem deixar isso mais claro. E é um fato positivo, se for pensar nesse impacto, sabe? Eu acho que clareza nos contratos, quanto mais, melhor. Não sei vocês, mas foi uma provocação que eu já trouxe para a gente conversar nesse primeiro tempo, porque realmente, a princípio eu senti uma coisa, depois eu fui lendo os outros pontos de vista e fui meio que encaixando alguns apontamentos de prós, contra, mas sempre no sentido de realmente a gente tem que sentar para conversar. E é algo que realmente precisamos, né, sentar para conversar. E eu brinco muito que quando a internet chegou lá em 90 aqui no Brasil, acho que foi em 90, começou, as pessoas simplesmente elas foram obrigadas a entrar na internet. Né? Ó, toma, pum. Hoje a gente tem uma discussão muito legal sobre a inteligência artificial. Essa discussão não teve na internet. A gente simplesmente chegou à internet e falou, oi, né? A partir de agora a internet está aí. Já a inteligência artificial ela foi chegando, e agora que ela alcançou um nível maior de abrangência, as pessoas podem sentar e discutir. A gente fez uma discussão até num podcast no começo do mês, do pessoal ali de Campo Grande, da Control Alt, eles vão brigar comigo porque eu não lembro do nome inteiro, mas a gente conversou até sobre isso, da oportunidade que nós hoje temos de conversar se a gente está disposto a aceitar ou não uma situação dessa. Antigamente na internet a situação veio e nós que lutássemos pela nossa adaptação, né? Então hoje a gente tem essa oportunidade de discutir e não ficar só discussões entre grandes líderes, que é um ponto interessante também. Giovana já me apresentou, eu realmente parti do direito, né? A partir da parte tradicional do direito para o lado mais de inovação e tecnologia, atuo ainda em vários projetos do direito, mas não no sentido contencioso, é mais realmente levando esse tema de inovação e tecnologia dentro do judiciário em si. E eu trouxe a provocação para a Márcia e ela gostou, porque eu falei, olha só, se a cultura está matando o trabalho remoto, será que a cultura não vai matar a inteligência artificial também? É uma provocação e não precisa de resposta, porque eu também não tenho a resposta. Na verdade, estou caçando essa resposta. Será que a gente vai fazer o que a gente fez com o nosso querido trabalho remoto? Que se a gente for alinhar, a gente tem aqui, né? Uma forma de trabalhar, que as pessoas podem realizar suas atividades profissionais fora do local de trabalho, né? Não precisa ter o escritório físico, pode estar em cada uma num canto, fazendo a sua transmissão, né? Ao invés de ir todos os dias nos escritórios. Veio esse boom do trabalho remoto durante a pandemia, mas como uma obrigação, não como uma opção,
a gente foi realmente obrigado a fazer isso. A gente vai falar da pandemia durante muito tempo, foi ali no divisor de águas desse sentido. Temos aí várias, eu só trouxe 3, são bons artigos, a favor da continuidade do uso do trabalho remoto, né? Que é um dos modelos mais preferidos ainda por 78% dos profissionais, que tem inúmeros benefícios, né? Para o trabalho, tanto para os colaboradores quanto para os gerentes, que tem aí, continua sendo o futuro do trabalho. Mas, quando eu falo da cultura, que ela acaba nos moldando, a gente tem aqui várias notícias, principalmente com relação ao que não funcionou. Apenas 10% dos trabalhadores do país conseguiram realmente trabalhar de forma remota. E aí, por vários motivos. A gente tem desde equipamentos, né, que é o básico, até cultura da empresa realmente, e tipos de serviço. Temos o dono do ChatGPT, que eu fiquei horrorizada quando ele falou que o home office foi um erro. Né? A pessoa que traz aí o ChatGPT vira e fala, não, mas meus funcionários vão ficar aqui dentro do meu escritório, eu quero ver cada um deles sentado no computador. Vem o Elon Musk, tá, toda semana tem uma notícia do Elon Musk, que veio e falou, não, dentro do Twitter todo mundo vai voltar para o offline, não quero ninguém no online, não quero trabalho remoto. Que são pessoas que tipo, estão trazendo inovação, trazendo uma tecnologia nova para a gente, mas usando barreiras físicas para o trabalho. E tem também os mitos de produtividades, né? Tem gente que fala que o funcionário é mais produtivo se ele está na empresa de modo físico e não modo online. Então, eu vejo o contra muito mais cultural do que realmente ações físicas, como o PROS. PROS nós temos relatórios, nós temos pesquisas validadas, nós temos estudos. E o contra é algo mais realmente não funcionou, eu quero vir para cá porque funcionava antes, algo mais, como se diz, Márcia, retraído, né? Eu quero manter isso, tradicional, né? Que eu fique com os meus funcionários ali na minha empresa. Então, o trabalho remoto, tipo, para muita gente continua, mas para muita gente ele foi simplesmente, agora volta tudo pro offline, venha todo mundo para cá. As empresas começaram de novo a fazer aquele bom e velho das 8 da manhã às 5 da tarde, trânsito. A gente tem aí, eu falo em Cuiabá, que é uma cidade pequena, no horário de pico a gente tem um trânsito de 1h30 para chegar no serviço e para chegar em casa. Imagina São Paulo, que a pessoa tem que pegar metrô 4 da manhã para chegar no serviço às 8. Então, o tanto de estresse que ela passa até chegar no serviço e ter 8 horas de trabalho para poder também pegar mais um período de estresse para poder chegar em casa. Então, essas coisas aqui a gente fala muito sobre o trabalho remoto morreu por causa da cultura, a cultura matou o trabalho remoto. E meu receio, mas aí é um papo para a gente vir aqui para baixo, é porque que eu acredito que a gente vai ter ainda uma influência da cultura na inteligência artificial. E aí o alinhamento histórico que eu trouxe é realmente que foi lá em 1956 que o tema chegou de inteligência artificial. Muita gente acha que ele chegou agora por causa da regenerativa, ChatGPT, Perplexity AI e as outras ferramentas. O Humanitá, que é de PDF, que você conversa com PDF, tipo, imagens, geradores de imagens. Então, todo mundo alcançou essa ferramenta agora e acredita que a inteligência artificial ela é algo novo. Mas lá em 56 a gente já tinha, né, esse contato. E desde lá, tecnologia sempre teve esse contato com a inteligência artificial. Agora que ela está em outras áreas. Então, vale falar isso, desse alinhamento, até mesmo porque realmente tem ainda essa questão, poxa, agora, chegou agora, não vai funcionar. Não, peraí, 56 para cá? Que? 70 anos, Márcio? Quase 70 anos que a inteligência artificial está aí, quase uma vida. Que ela já está presente na gente. Então, só que ela veio gradativamente, ela veio crescendo a sua atuação. Eu acho que é isso também que as pessoas não perceberam tanto. Quando ela chegou a atingir a pessoa que está no celular fazendo uma imagem, é que todo mundo falou, epa, agora eu estou
com a inteligência artificial. Até então, ela já tinha transitado aí por vários caminhos. E aí eu trago de novo prós e contras sobre a inteligência artificial. Alguns contras muito importantes, outros a gente sabe que são também culturais. Mas quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala também de como ela é alimentada. E uma das preocupações que a gente tem até com o professor Dr. Tarcísio Silva, que é aqui do Brasil, que ele tem reconhecido mundialmente o estudo dele sobre racismo algorítmico. Sobre isso, realmente, ele tem ali uma linha do tempo que ele traz sobre casos, dados e reações de inteligências artificiais que geraram o racismo algorítmico. Então, é uma preocupação, é um contra muito válido e que precisa de muita atenção ao pensarmos nisso, principalmente de como a inteligência artificial é alimentada. Aí a gente tem ali, né, inteligência artificial sendo usada para fake news, e uma preocupação, já tem até um podcast nos Estados Unidos falando de como a inteligência artificial vai impactar a eleição do ano que vem. Então, eles já estão preocupados com isso, porque a gente tem aí várias ferramentas gratuitas, até posso fazer 20 imagens, posso fazer com cada conta, faço 100 contas, tem 2.000 imagens. Então, você faz aí várias imagens com notícias falsas, que nem foi o caso da roupa do Papa. Todo mundo ficou, uau, o Papa tá moderno, eram fake news. E a gente tem isso na internet o tempo inteiro. Então, quanto isso vai impactar nas eleições, já tem uma preocupação aí muito grande. O medo, né? Essa imagem aqui, não sei se vocês conhecem, vamos ver se ela vai abrir isso. Tem uma ferramenta chamada Answer the Public. Essa ferramenta você consegue fazer 2 ou 3 pesquisas diárias gratuitas. Você coloca a palavra lá, o termo, e ele te diz quantas vezes as pessoas procuraram, quanto tempo, a quantidade de informação que as pessoas procuram. E quando você pesquisa a inteligência artificial vai roubar meu emprego, você percebe que ainda tem um monte de gente preocupada com isso e que faz um monte de pesquisa nesse sentido, já colocando certos tipos de empregos, para entender se realmente ele pode ficar ansioso ou se ele pode tomar outro rumo e estudar um pouco mais para que ele use a inteligência artificial a favor dele e não como ter como um medo, né? Mas a gente tem aí, está muito alta ainda essa pesquisa. E aí, prós, eu poderia trazer aí várias informações, mas eu trago alguns estudos. Tem um relatório do futuro do trabalho que, ainda que a inteligência artificial substitua empregos, ela vai gerar empregos. Então, ela pode substituir 85 milhões, mas ela pode gerar 97 milhões. Então, na verdade, se você fizer as contas aí, ela vai gerar mais do que substituir. E esse é um estudo que foi feito ali pelo pessoal da Fast Company, que é uma empresa multinacional e tem aí vários anos de estrada, de pesquisa. Então, isso eu considero isso um prós muito grande. A gente tem a preocupação de como, mas sabe que vão ter novas oportunidades. E é legal ficar aberto a essas novas oportunidades. Tem aqui esse café. Eu só vamos ver se ele vai abrir, mas não precisa de áudio. Deixa eu abrir aqui. Esse café lá no Japão, ele contrata pessoas PCDs que ficam em casa e elas são esses robôs. Então, a pessoa atende de casa, trabalha de casa, mas interage com clientes, servindo café, sendo de acompanhantes nas mesas, conversando com os clientes. Então, foi a forma que a cafeteria trouxe, usando tecnologia para atrair esses funcionários PCDs. Então, você tem aí, depois eu passo o vídeo para você, o link do vídeo para vocês. É muito bonito o trabalho que eles fazem, é muito bonito o depoimento das pessoas que trabalham, ainda que em formato de robô. Então, tipo, é possível, né? A gente traz essas notícias até mesmo para isso. Falar, olha que interessante a forma que eles fizeram para utilizar da tecnologia e trazer inclusão totalmente ali dentro. É o dar um avatar Robot Café. Teve uma notícia agora, tem umas 2 semanas, que eles desenvolveram uma inteligência artificial que pode prever o câncer de
pâncreas 3 anos antes dos médicos. E aí, vejam, não está substituindo o médico, ele está dando uma outra visão, ele está dando dados para que o médico avalie esses dados e fala, olha, nós temos aqui indícios, vamos começar a tratar 3 anos antes. Então, não é uma substituição, pelo contrário, é uma ferramenta de apoio para a decisão clínica. Isso eu achei sensacional, pensando tanto que o câncer de pâncreas é devastador, o que ele faz nas pessoas. Então, se você pensar nele como, na IA, como realmente uma ferramenta de apoio, quantas coisas você não pode realmente atrair de positivo para nós. Trago também uma notícia de que o governo contratou 8 startups para desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para o setor público. Então, o governo está olhando para o setor, para a inteligência artificial, para trazer para o setor público. Tem essa notícia aqui também. Fiquem tranquilos, né, Márcia? Depois eu mando esse link desse mapa mental para vocês visitarem. Cada setinha aqui, ó, é a matéria que eu separei para vocês. Eu gosto muito de conversar, mas trazendo da onde eu trouxe. Não sou eu que estou falando, mas da onde eu busquei, quais são as fontes, até mesmo para vocês depois encontrarem mais coisas lá. É bem, bem interessante. Tem uma questão, teve uma outra pesquisa, que isso aqui também foi bem legal. Os brasileiros, ainda que a gente tenha aquele receio de vai roubar meu emprego, 83% dos brasileiros concordam que é possível construir um futuro de alta tecnologia, né? Ainda com toda a nossa falta de internet em alguns estados, tem cidades no interior de São Paulo que a internet é ruim, tem falta de equipamentos aí para tudo que é lado, mas 83% das pessoas ainda falam, olha, eu acredito que a gente consegue ter um futuro legal com a tecnologia. Nós somos early adopters, por incrível que pareça, somos os primeiros usuários, a gente gosta de testar, eu acho que é por isso que o Brasil, sempre que vem ferramentas no Brasil, estoura, né? Porque todo mundo gosta, e isso 82% das pessoas estão dispostas a isso, a usar os avanços. 53% estão preocupados com o impacto, e aí vai muito do que eu comentei daquela ferramenta a inteligência artificial vai roubar meu emprego, da pesquisa. A gente tem 34% ainda céticos sobre a possibilidade dos riscos da IA superarem os benefícios. A gente tem 82% que concordam que estão dispostos a usar avanços para contribuir com a saúde e bem-estar. E 3 em cada 4 brasileiros acham que os avanços tecnológicos e sociais seriam benéficos para a saúde e para a educação. Então, a gente tem aí mais essa matéria com esse gráfico, tá ali para vocês. E aí, eu trago para vocês, Márcia, primeiro eu pauso para pegar uma água. Tem alguma pergunta no chat ou provocação? Tem as provocações da Elis, né? Lá, pessoas que ficaram também desconfortáveis de ter visto a Elis no começo. A Madonna e a Whoopi Goldberg também tem essa restrição aí para não usar imagens. São essas provocações. E eu vou aproveitar também, né, não é pergunta, para comentar, né, o André Tamura, ele sempre provoca a gente e ele fala, não, se você for perguntar para as pessoas, você tem mais medo de perder o emprego para a inteligência artificial ou para outra pessoa? E a resposta é sempre para outra pessoa, né? Então, tem isso também. Tem isso também. E aí, eu trago a palavra medo aqui, mas foi proposital, do que eu tenho medo quando a gente conversa sobre IA. E é algo mais realmente por causa desses estudos que eu tenho feito sobre inteligência artificial, sobre metaverso e sobre acessibilidade e inclusão, que eu acredito que elas andam juntas. Porque como a IA ela é alimentada por um ser humano, o meu medo é que a IA acredite que o ser humano só tem uma raça, um gênero. Isso e é algo que a gente tem dados que comprovam que isso vem acontecendo. Então, como nós podemos, e aí aquela boa e velha pergunta, fazer com que a IA não entenda, né, que o ser humano é somente de um gênero e de uma raça, é um grande desafio que eu vejo para o nosso futuro. E aí, quando eu comentei que trazer a discussão e deixar todo mundo discutir é importante por causa disso.
essas discussões elas precisam ser levadas para todas as áreas, para todos os lugares. Não pode ficar somente na mão de poucos, com quem vai ficar essa alimentação. Isso é muito importante, é um fato que eu realmente eu tenho esse receio. E aí, se eu trago gênero e raça, eu já jogo uma outra pergunta. Imagina como vai ser nessa questão da acessibilidade, né? Se a gente não der oportunidade da IA ser alimentada por todas as pessoas, não somente por uma raça e um gênero. Se a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa primeiro em remover barreiras, né? Aquela boa e velha remoção de barreiras. E aí a gente vê acessibilidade, como eu comentei no início, pô, desde o ano 2000 a gente tem aí obrigações. E aí veio em 2009, 9 anos depois, com o avanço da internet, falou, olha, não é só no mundo físico também, é no mundo online, né? A gente tem que trabalhar a acessibilidade também nesse mundo novo que surgiu. E aí, eu falo, como que a gente faz isso? Se 21% dos brasileiros que são PCDs só possuem ensino superior. E aí, se 36 milhões de pessoas no Brasil ainda não têm acesso à internet, se a gente for falar só do acesso à internet. E se nós temos aí calculados mais de 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, como que a gente vai realmente trazer essa internet acessível quando a gente pega um dado dizendo que menos de 1% dos sites que existem em português no Brasil estão acessíveis de verdade? A gente está aí lançando site a toda hora, lançando produtos a toda hora, lançando ações para toda hora, mas e a acessibilidade? Menos de 1%. Quantos sites, se a gente for olhar agora, quantos sites são criados por dia no Brasil, a gente vai ter um dado enorme, um número enorme. Mais de 3 dígitos brincando. Mas continuam inacessíveis. Continuam ali falhando nos testes de acessibilidade, que nós temos aí vários sites que fazem esse teste gratuitamente, que você pode chegar na agência que você contratou o seu para criar o seu site e falar, olha, eu me preocupo com acessibilidade. Por favor, coloque o site ali. Ainda que meu cliente não seja, que a minha persona, e aí, mas meu cliente não é PCD. Ok, mas a pessoa vai visitar para fazer alguma coisa, para fazer uma pesquisa, para comprar um presente, se você vende alguma coisa que você acredita que essa não é a sua persona, para fazer várias coisas, ela pode entrar no seu site. Então, por que não ter o site acessível desde já? Até mesmo para garantir futuros, porque eu vejo que esse menos de 1% acaba gerando atuações mais efetivas do governo, no sentido de uma hora vem uma multa. Ó, seu site não está acessível. Vamos multar, sabe? Eu vejo muito isso quando a gente vê que 2009 para cá a gente já tem 10, 12 anos e as pessoas, a gente tem menos de 1%. Quando que a gente vai atingir 100%? Quando que a gente vai atingir 50% sem sanções? Sabe? Eu fico me perguntando isso. Será que somente com a educação e a tentativa de transformação cultural a gente consegue atingir 50%? Ou a gente precisa realmente usar aí do judiciário e do legislativo para sanções e aplicações? Então, como que a gente promove esse acesso, né, de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias de informação, de comunicação e internet? Como fazer isso é uma provocação muito grande. Eu acho que é algo que precisa ser pautado ali quando você começa a pensar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, sobre o uso de tecnologia no seu espaço, na sua convivência, sabe? E aí, voltando para cá, por que eu comentei de acessibilidade mais inclusão? Eu entendo, é uma visão minha, que a acessibilidade ela precisa andar junto com a inclusão, né? Porque um é conceito complementar do outro, né? Então, eu trago até estudos também que indicam sobre isso, principalmente sobre igualdade de oportunidades. Não vou ler, vou deixar aqui para vocês, mas é realmente ter essa questão que a gente não tem, a gente está aí. Foi preciso uma lei para que as mulheres tenham o mesmo salário que os homens no cargo.
A lei agora, em 2023. Então, imagine se a gente ficasse esperando a cultura trazer esse resultado para nós. Foi preciso uma lei para virar e falar, olha, a partir de agora, mesmo cargo, mesmo salário. Ah, mas isso não acontece aqui na minha empresa. Ok, na sua empresa não, mas tem várias empresas que isso acontece. Então, precisou de uma lei para vir e suprir essa necessidade. Respeito à diversidade, e é algo também que a gente vê muito nas redes sociais, vê muito nas discussões, mas vê muito também esporádicos em tempos e sendo utilizados por agência de marketing, né? Novembro, consciência negra, março, LGBTQIA+, e aí a gente vai usando esses meses como uma forma de minha empresa estar acessível, minha empresa está diversa, mas e o dia a dia, e o arroz com feijão, né? Como que a gente faz, como que a gente traz esse respeito à diversidade? O combate à discriminação e à exclusão, e isso parte muito daqui do nosso papel como pessoas estudiosas do direito. Eu acho que cabe a nós realmente pensar junto com todo mundo como que a gente faz isso acontecer de forma mais rápida, porque tem coisa que já passou da hora e a gente ainda está discutindo cores. Eu vejo que é urgente e cada vez mais urgente, e a urgência gera desconforto, gera ansiedade. Participação plena na sociedade, e aí é algo que a gente, né, tudo que eu falei aqui é sobre isso, é participação plena. A gente precisa trazer isso para as pessoas, para todos. A gente pega a Bell Hooks, que é famosíssima, quando ela fala sobre inclusão, e vê aí que é um processo de luta e de resistência, né? E aí é contra tudo, contra todas as formas de opressão e marginalização, principalmente visando uma sociedade justa, igualitária e amorosa, né? A boa e velha utopia que a gente gostaria que acontecesse, né? Justa, igualitária e amorosa. Mas isso requer aí a transformação de estruturas. E aí, transformação de estruturas sociais em casa, transformação de estruturas sociais no trabalho também. Então, tem muitas coisas, eu trago também algumas coisas que a Bell Hooks aprendendo. E aí, o meu foco é esse, a inteligência artificial, se a gente não caminhar para um sentido de aprender e entender, ao invés de repelir, ela pode ampliar a discriminação e a exclusão social. Então, é uma das minhas preocupações quando eu falo sobre inteligência artificial e sobre acessibilidade. Mas aí a gente pode sentar e conversar sobre várias outras. Mas se a gente não sentar e conversar, a gente vai continuar, tipo, deixando que outras pessoas continuem fazendo como estão e pode gerar aí uma maior discriminação e uma maior exclusão social. Sim. Quando eu comento sobre a questão que a inteligência artificial, ela precisa de alimentação, e aí eu trago esse texto aqui, está sensacional, ele tá em inglês, pessoal, mas hoje tem IA, que traduz mais rápido do que o tradutor do Google, então já faço essa pesquisa. Mas tá muito legal essa matéria, porque o editor, ele traz realmente essa questão, a inteligência artificial tem como base a inteligência humana. Então, se ela tem como base a inteligência humana, a gente precisa valorizar o humano. A gente tem que valorizar, né? E aí o texto, ele traz até a questão, eu esqueci a cidade, se é Singapura ou alguma região ali do Oriente, que tem ali os trabalhadores que são anotadores de dados na criação de sistemas de inteligência artificial. Eles são contratados para simplesmente anotar os dados que eles estão vendo naquela imagem. Esses dados vêm para ChatGPT, para Bling, para Perplexity AI, para todas as grandes empresas que utilizam para fazer a geração. Mas são pessoas que precisam olhar essas imagens, são pessoas que precisam olhar os sistemas e alimentar esses dados. Então, como essas pessoas estão sendo pagas? Como essas pessoas estão sendo tratadas, se são elas que alimentam algo que a gente está usando todo dia? Então, embora a inteligência artificial ela já tenha esse avanço todo, o trabalho humano ele ainda é essencial, tanto para resolver casos complexos, e aí a gente puxa um pouquinho
da farinha do caso complexo, porque a gente trabalha muito nas facilitações de design thinking, principalmente pensando em casos complexos. Então, a IA não é ainda capaz de, né? Então, ela precisa aí, ainda que a gente alimente, ela vai precisar dessas provocações. E a automação, ela não está substituindo totalmente, isso na visão do texto, tá? Mas ela está mudando a forma do trabalho. E aí eu acho que talvez aquele texto lá da Fast Company, que fala dos 85 para 97 milhões, vai substituir o 85 e vai trazer 97. Então, provavelmente é porque não está substituindo completamente, mas moldando uma atividade que era feita antes totalmente manual para tecnológico. Então, o texto é muito legal. A gente tem aqui ele reforçando que o trabalho vai ser necessário, que tem empresas, eu trouxe 2 empresas ali que a cadeia de suprimento deles é complexa e sigilosa, então eles não falam de onde que vêm esses dados. E os trabalhadores não sabem para quem eles trabalham. Eles são contratados por terceirizadas, ficam lá o dia inteiro analisando e preenchendo a base de dados, não sabem para onde vai esses dados. Então, como isso está sendo feito? Como essa contratação dessas pessoas está sendo feito? É uma pergunta que ficou no texto também. Ele explica de uma região, mas aí eu já fico pensando, e nos outros lugares? Como que é essa contratação? Quem são essas pessoas que estão alimentando esses dados? Será que elas são bem pagas? Será que elas têm, são CLT ou se elas são PJ? Tipo, começa a surgir um monte de pergunta, principalmente porque são esses dados que alimentam as ferramentas que a gente está usando aí diariamente, né? Então, opa, será que a gente está deixando isso muito na mão das grandes empresas e não indo atrás para entender como isso é feito? Eu trago aqui a boa e velha pergunta, tá, mas e o metaverso, né? O que aconteceu com o metaverso? E aí, a minha opinião, e como de novo, eu trago aqui um ponto de vista meu e aceito aí ouvir o ponto de vista de todo mundo, que eu acho sensacional, mas eu acho que o metaverso, quando ele ainda estava sendo, tipo, agora a gente sabe o que é metaverso, porque todo mundo estava falando cada hora uma coisa, chegou a IA com essa parte generativa e tirou todo o foco do metaverso, né? Todo mundo falou, vamos para IA, deixa o metaverso de lado, e o metaverso ficou ali, meio o primo, né, distante, de terceira geração. Tem ali, tem um monte de coisa que dá para ser feita no metaverso, todo mundo ama o metaverso, mas ele já ficou um pouco, né, flopado, que nem as matérias que eu trouxe, essas matérias são dessa semana. Metaverso flopou, a inteligência artificial jogou a última pá para enterrar o metaverso, tem um especialista comentando isso. Mas uma questão do metaverso é que ele realmente ele é um ambiente virtual, né? Ele precisa ser ali, virtual, compartilhado e imersivo. Virtual, compartilhado e imersivo. Mas e quando a gente fala de acessibilidade? Como é que a gente fica para fazer um metaverso? Virtual, compartilhado, imersivo e acessível. E aí a gente tem que trazer aqui, que não é só na acessibilidade tecnológica, é também na acessibilidade física, na acessibilidade sensorial, na inclusão de pessoas com deficiências cognitivas e intelectuais, na acessibilidade social e cultural. Então, como que o metaverso vai trazer esses temas para dentro dele, agora que ele flopou, que ele, né, diminuiu um pouco as pesquisas? Eu tenho esperança de que ele vai continuar e vai continuar forte, e tenho esperança também nas pessoas que pensam em como fazer o metaverso mais inclusivo. Então, a gente tem aí um pesquisador ali de São Paulo, da USP, ele é muito legal, você conversa com ele, ele te dá o WhatsApp, você tem muitos bons papos com ele. É um grupo realmente que propõe o uso do metaverso para reabilitação de pessoas com deficiência. E aí tem o Instagram deles aqui, vou deixar o link aqui para vocês depois. No Instagram também eles fazem muitas coisas legais, e ele usa o metaverso para essa reabilitação. Então, é possível, é possível. A gente só precisa realmente trabalhar um pouco mais as nossas perguntas, né? Não só pegar o que está pronto e tentar encaixar aquela pessoa ali no que está pronto. É pelo contrário, trazer a pessoa e trabalhar e construir junto. É uma coisa que eu trago sobre o metaverso, e as matérias aqui falando um pouco sobre como, né, fazer com que ele seja mais
e inclusivo, pensando nisso. Aí eu trago, para finalizar, eu sei que eu estou falando bastante, né, Márcia? Duas notícias quentes dessa semana. Primeiro, que a União Europeia está discutindo ali uma forma de regulamentar a inteligência artificial. Então, tem a matéria ali de como eles pretendem regulamentar no quesito das grandes empresas, e isso é um ponto importante, porque tudo que eu comentei ali até agora são grandes empresas que têm acesso, são grandes empresas que têm dados. Então, como regulamentar isso para que a gente tenha aí menos discriminação e menos exclusão, sabe? E tem um estudo do The Gov Lab, que esse estudo agora é de junho de 2023, do mês passado, que ele traz alguns pontos sobre como o governo pode fazer uma aquisição de inteligência artificial de forma responsável. E eu trouxe só 5 pontinhos, 6, na verdade. Primeiro, eles focam muito em, antes de qualquer coisa, treinamento, que é muito essencial para o servidor. Ferramentas também, avaliar as ferramentas que tem, fazer aquele momento nos laboratórios, né, de testes e validações. Cuidar da regulamentação e da orientação do governo. A mudança organizacional, que vai muito de cultura também. E aí, treinamento já vem com reduzir a lacuna do conhecimento. Então, quanto mais as pessoas conversam, quanto mais as pessoas estudam sobre o tema, mais fácil o tema vai ser embarcado dentro do governo também. E por que eles fizeram esse estudo? Porque lá nos Estados Unidos, eles já preveem que dá para economizar aí 1,2 bilhão de horas e 41 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, eu fico imaginando o que a gente não conseguiria fazer com 1,2 bilhão de horas a mais na nossa carga horária aí, porque a inteligência artificial está fazendo esse trabalho, enquanto a gente consegue aí utilizar o nosso cérebro para os complexos, como um desse da acessibilidade, da discriminação e da inclusão, sabe? Acho que a gente tem que focar em resolver esses problemas, enquanto as ferramentas alinham e fazem ali todas as outras coisas que poderia tomar o nosso tempo aí e desfocar. E por último, Márcio, mais dicas e curiosidades aqui. Tem esse site aqui, né? Que acho que de tantas pessoas ficarem realmente com receio do robô roubar o emprego, tem o site, o robô vai roubar um emprego, aí você entra lá e você digita o que você faz, e ele te dá a porcentagem. Se você pesquisar advogado, ele acho que ainda está em 3,4% de chance de um robô roubar seu emprego. Então, tipo, você vai ali e pesquisa. É muito legal, esse site é antigo já, não é um site novo, mas ele voltou, né, à tona com a IA generativa, perdão. Tem um livro, ele é romance, mas ele é muito interessante, que ele traz uma visão otimista, né, sobre esse mundo de robôs que a gente está aberto à discussão. É o Salmo para um Robô Peregrino. Aqui eles contam que, não vou dar spoilers, vou falar, os robôs tomaram conta da Terra, mas eles resolveram ir embora para o mato. Então é muito interessante esse livro, ele é pequenininho, é da Beck Chamber, são 3, por enquanto em português só tem o número 1, e eu já estou ansiosa pelos outros 2. Esse eu tenho físico, esse eu gosto de ter físico. Tem um outro site que não tem uma IA para isso, também você pesquisa ali, faz umas pesquisas legais. Tem um pack aqui de várias ferramentas de IA que estão surgindo no mercado aí, que dá para você pesquisar. Como eu comentei no meio da conversa, tem o PDF, né, o ChatGPT. Não é do ChatGPT, mas é um chat que você coloca ali o seu arquivo em PDF e ele lê o arquivo e você conversa sobre o arquivo com essa IA. Então, você pode pegar aí um arquivo de 100 páginas e falar, esse texto trata dessa coisa, qual que é a visão do autor nesse sentido? Aí ela vem e te responde já fazendo o resumo para você. Ali, a linha do tempo do Tarcísio de novo, reforçando porque é muito legal o estudo que ele fez. E mais uma curiosidade na questão do uso das imagens, né? A gente teve aí a Elis
sendo usada para o marketing e para o lado financeiro, totalmente da Volkswagen. Mas a gente tem ali na Argentina um projeto de IA que pegam as fotos das crianças que foram sequestradas na década de 70 e colocam como se elas fossem, como se elas estivessem hoje, e voltam a fazer o site de busca. Então, será que também não é possível fazer coisas interessantes nesse sentido? Então, sequestro de bebês, os bebês hoje, a única foto que o pai tem é de um bebê de 3 anos. Então, como que ele vai encontrar hoje, em 2023, esse filho? Então, esse projeto de IA, ele pega essa foto e avalia e cria uma foto como se a pessoa tivesse hoje, que está auxiliando aí a polícia e as pessoas a fazerem essas buscas. Olivia, Prometo parar. eu coloquei ali no chat um link, mais ou menos nessa linha que você falou da ditadura, que a Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, junto com a polícia, estão fazendo um projeto de IA a partir do DNA de suspeitos para desenvolver o retrato falado. Então, em caso, por exemplo, de estupro, de crime sexual ou de algum outro crime que deixe o material genético, eles tentando fazer uma IA, o retrato falado da pessoa a partir disso. Então, é assustador, é legal, muito legal, mas é assustador, né? Então, só para trazer aqui para a nossa realidade um pouco. Exato. E é interessante, é realmente, se eu colocar hoje, que eu não quero que utilize nenhum dado meu para gerar uma IA, o quanto isso pode impactar se eu sou sequestrada, se eu desapareço, se eu tenho alguma coisa e eu tenho lá, tipo, definido que não é para utilizar. O quanto a minha família vai ser impactada por essa Gente, acho que a internet da Olivia caiu, né? Eu achei que fosse a minha, aquele caso. Eu achei que fosse a minha também. Eu também. Eu achei que fosse a minha, porque eu estava vendo todo mundo se mexer, e eu falei, gente do céu, acho que foi a Olivia. Voltou. Ó, falei mais de inteligência artificial. O computador aqui fez O algoritmo pegou você, baniu. Boa. Gente, é um pouquinho do que eu trouxe para vocês. Como eu disse, temos aí muitos anos de estudo ainda. Eu fico com receio de, quando falam, já tem algumas pessoas especialistas em algumas coisas, são temas que acho que a gente vai ter especialidades aí, vai demorar um tempinho, sabe? A gente vai continuar estudando, continuar pesquisando, para poder realmente sentar futuramente e falar, agora a gente consegue definir realmente tudo isso. Acho que a gente... E trabalhar com incerteza, eu acho que é o nosso futuro também. Então, talvez deixar de tentar entender definitivamente e dar pontos finais em algo que é incerto, sabe? Eu acho que esses pontos finais, quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em evolução da tecnologia, pontos finais também me preocupam. Eu acho que a gente tem ali várias vírgulas no meio do caminho para poder pesquisar. É verdade. Perguntas, pessoal? Não, eu estava até pensando, enquanto o pessoal está elaborando a pergunta, antes da gente entrar aqui, Olivia estava conversando com a Márcia sobre o metaverso, né? O quanto ele foi ali no comecinho metade dos anos 2000 ali, teve o Second Life, eu falei para a Márcia que era The Sims, não era Second Life. E eu lembro que tinha muita gente, assim, do meu convívio, que eram aquelas pessoas que elas tinham uma dificuldade de interação social,
Interessante. E hoje, assim, agora transporta para 20 anos, como provavelmente essas pessoas têm algum tipo de transtorno comportamental. Hoje em dia a gente consegue etiquetar mais pessoas, sabendo que não é certo falar isso, mas a gente consegue diagnosticar. E eu via como essas pessoas elas se davam bem no metaverso, que era no tal do Second Life lá, e criar, e se interagiam bem. Será que a gente não... Isso não é uma forma, você colocou ali na tua apresentação, que a gente tem que tomar cuidado para as pessoas que têm alguma questão cognitiva, né, de acessar o Second Life. Mas hoje, diante da profusão de diagnóstico, mesmo de fobia social, de pessoas neurodivergentes, será que usar o metaverso não é uma forma de incluir essas pessoas? O bom é o será, né? Será que? Será que é só Não. testando? Eu acho que isso aqui é o bom, sabe? Esse professor, ele trouxe realmente, tipo, ele tá usando o metaverso para reabilitação. Ele viu que é possível utilizar. E tá muito legal essa pesquisa dele, já tem vários artigos e, tipo, tá crescendo ali na USP, porque as pessoas estão buscando de outros estados porque querem fazer parte do teste dele. Ele ainda está em fase de pesquisa e as pessoas já querem participar. Então, sim, eu entendo que a gente teve aí uma inclusão, mas ainda assim foi pouco do tanto que a gente precisa. Eu vejo isso, eu falo, muito, se a gente conversar o metaverso lá na questão de jogos, né, desde sempre a gente pensa no jogo, a gente cria personagens, a gente faz tudo ali jogando, e agora jogando nas multiplataformas, uma plataforma jogar com outra, com quem está no computador, não somente no console, né, do videogame. Então, você vê uma evolução, mas para esse tipo de estudo, eu acho que a evolução ainda está demorando um pouco, sabe? Eu acho que a gente precisava sentar um pouco mais, e aí precisa ter horas. E aí, para ter horas, a gente precisa da IA. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, como que a gente tem horas para estudo, horas para pesquisa, horas para como a nossa vida está do jeito que está agora. Eu acho que é essa forma como a gente ganha horas para poder trabalhar. É um problema complexo, não é um problema que é simplesmente pegar e resolver. Não é 2 mais 2, né? Então, como fazer isso? Acho que a gente precisa desse tempo. Esse tempo a gente pode ter aí, utilizando a IA a nosso favor. E outra questão, Olivia, você falou que existem sites que fazem, ou sites, ou, sei lá, lugares que fazem o teste de acessibilidade dos sites. Você tem algum para indicar para a gente? Vou colocar naquele material para vocês, Tá bom, para obrigada. mandar. Tem vários que são gratuitos, tem vários que testam cor. Tipo, só o fato de já testar a cor, você já fica feliz. Poxa, olha, meu site aprovou na cor, mas a cor tá linda. Legal, aprovou lindo. Mas às vezes você faz ali todo um design maravilhoso, você vai lá no site, o site vira e fala, olha, não tem como, as pessoas não vão conseguir ler a sua letra, ler ver a cor, o contraste. Então, são coisas pequenas que vale a pena fazer, sabe? Acho que precisa ter o checklist nesse sentido. O checklist de acessibilidade, ele ainda não está muito bem trabalhado na nossa cabeça. Não, a cor é importante. A Márcia vai saber o que eu estou falando. Eu ganhei ingresso para assistir Barbie e veio com uma cor rosa, minúscula, dizendo onde você não pode assistir a Barbie. Eu não consegui ler. E olha que aqui em casa ninguém usa com presbiopia. A minha filha de 10 anos que tem a visão boa não conseguiu ver. A gente teve que usar a lente de aumento do celular para ver. Então, é uma coisa assim que podia ser substituída por sei lá, um QR Code, alguma coisa assim, olha, onde você não pode, põe ali, tipo... E não, é justamente a fonte somada com a letrinha que ninguém conseguiu ver, né? Então, é complicado. É sobre isso. Eu tenho uma curiosidade, Olivia, sobre o metaverso no ambiente público. Até, né, fui procurar o que era Flopou, que eu não estava muito familiarizada ali. Peço desculpas, eu vi que o fiasco, colocaram ali. né, antes de começar Isso. já. E no poder público me parece que é um pouco isso, né? Que eu vi que alguns, né, tribunais vão fazer audiência no metaverso, mas aí realmente vieram outras ferramentas, né? E parece que isso não é muito necessário, não sei, né? Talvez futuramente venham outras tecnologias, mas atualmente você tem visto, assim, por onde você estuda, por onde você passa, o poder público usar o metaverso em algum lugar, o judiciário e outros poderes também, usar para alguma finalidade, assim, se instalar no metaverso, né? Chegar no metaverso?
Então, Isabel, eu acho que esse é um ponto, sabe? Metaverso exige uma boa internet e exige inclusão digital. Então, quando você atua, como o judiciário atua, com todos os níveis de conhecimento das pessoas, com todo mundo, a gente tem que ter um cuidado de como fazer, como trazer o metaverso para que todo mundo use. É mais fácil trazer para que os servidores usam, porque você tem como ali fazer todo um treinamento, toda uma parte de educacional, toda uma parte de cultura, do que você trazer ele ao público, e o público não fez esse treinamento, não tem essa inclusão. As pessoas às vezes têm um celular, a gente até brinca, né? Tem aí várias notícias falando, o brasileiro tem 4, 5 celulares, mas você vai ver, eles dividem a mesma internet para a família inteira. Então, se você colocar a pessoa para fazer uma, uma audiência no metaverso onde o dado dele não suprir, ele vai perder a audiência, e aí como você vai fazer essa avaliação se ele não pode entrar no seu sistema, sabe? Acho que aí é muita questão realmente de trazer a empatia nesse sentido. Pô, será que aquela pessoa que está lá no interior, ela consegue realmente pegar um computador, entrar no computador e fazer uma audiência? Será que ela, pelo celular dela, ela vai conseguir navegar pelo metaverso e chegar na audiência e ouvir muito bem? Eu acho que tudo isso também é inclusão, sabe? Eu acho muito legal, eu vejo vários acontecimentos, audiências, né, reuniões de sindicato, eu vejo um monte de coisa, mas você consegue ver isso muito mais interno do que externo. O externo me preocupa ainda, pensando nisso, sabe? Em como incluir essas pessoas que não têm esse acesso 100% na internet, tá? Como não prejudicar. E aí, veja, às vezes a gente demora aí, eu tô colocando no âmbito Mato Grosso, eu já tive processo que demorou 3 anos para ter uma audiência. E aí, nesse dia, eu coloco a pessoa para fazer audiência no metaverso, ela não entra, porque ela está com a internet instável, ela perde a chance dela que ela esperou 3 anos. Aí tu vai agendar de novo para quando, sabe? Eu acho que esse peso e essa análise para levar o metaverso ao extremo é que a gente tem que ter um cuidado, sabe? Eu penso muito nisso, né, em como fazer, como vai ser o resultado se a pessoa não conseguir entrar. Será que ela vai ser prejudicada? E ela foi prejudicada porque a cidade dela não comporta uma internet acessível, sabe? E Sim, a gente conversa muito sobre Diga. isso no laboratório, né, Márcia? Sobre essa questão da inclusão digital, né? A gente tem algumas ferramentas que nem são metaverso e já não funcionam tão bem por conta dessa dificuldade de acesso. Eu mesma que moro no interior de São Paulo, a internet não é muito boa, às vezes não funciona bem. Então, realmente essa questão operacional aí, né? essa questão que a gente sempre fala, né, Bel? Não é só a questão do acesso de quem está offline ou online, mas do letramento digital também, né? Exato. Falta, né? E eu gosto de uma, né, da frase do professor Pierre Lévy, que é um filósofo francês, ele que criou, popularizou pelo menos o conceito dos cyberespaços, né, dessa integração aí desses espaços digitais. E ele fala isso, né, que as possibilidades tecnológicas são como um espelho que nos faz nos refletirmos nele e ver o que há de melhor em nós e também o que há de pior. Então, essas discussões, né, eu acho que as nossas conversas e as nossas histórias, elas sim vão decidir o futuro da inteligência artificial, né? E também linkando, né, com isso, a nossa responsabilidade nisso, porque que o robô ele não é criativo, né? Então, o antídoto para o robô, para a inteligência artificial, né, para ela não devorar a gente, é a criatividade, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, porque né, a inteligência artificial, o que ela é? Ela é o algoritmo que vai resumir o passado, tem que ter tido um passado e ela só vai te mostrar, né? Então, o primeiro erro é usar a IA generativa como fonte de consulta, né, porque ela não é. Então, você tem que ter a base. Eu gosto de pensar nele, né, no ChatGPT, por exemplo, como meu estagiário, né, de Harvard, assim. Então, mas eu já sei o que eu quero, né, a gente tem que saber muito bem o que a gente quer, e daí ele vai nos ajudar, mas não usar como o Google, né, como
uma fonte de pesquisa, porque daí ele alucina, ele inventa e faz muitas coisas. Então, a inteligência artificial está sempre lá naqueles elementos passados. E a criatividade nos faz fazer o que a gente está fazendo aqui, e isso tudo que você falou, né? Da gente estudar como a gente se comunicar e como a gente projetar, né? Os e se's e os como podemos, né? Para o futuro, né? A inteligência artificial, ela não tem o que nós temos de fundamental, talvez, né? Que é o corpo, os insights, as interações físicas mesmo. A energia, né? Não colou, eu tô olhando aqui, o Vênus está retrógrado, não vai funcionar. Ela não tem essas coisas, né? Que a gente, tipo, usa muito também da nossa intuição. Eu acho que vai para conseguirem fazer. E quando fizerem, vai ser intuição passada, como tu comentou, né, Márcia? Não é intuição. Talvez ela possa até juntar algumas coisas do passado para fazer algo pensando no futuro, mas ainda assim, com águas do passado, a gente não pode construir os nossos futuros. Então, a gente tem que também... E de novo, a Márcia falou, eu adorei estagiária de Harvard. Eu acho que o foco nosso é fazer melhores perguntas. Perguntas boas geram insights bons e respostas boas. Perguntas que não tem ali uma boa construção, a gente fica ali com algumas falhas que podem gerar vários problemas. E o letramento digital, realmente, Márcia, comentei, quando chegou a internet chegou na sua casa e falaram, vai. Então, não teve letramento. A gente não tem até agora. E agora chegou a inteligência artificial com essa potência toda que a gente está, vai, né? De novo. E a gente vai seguindo nesse barco. Muita gente tem aí a autoaprendizagem legal, né? Consegue aí fazer muita coisa, mas muita gente vai ficar para trás. E aí como que nós aqui, que temos esse estudo, que já temos um pouco de capacidade de entendimento para perceber essas coisas acontecendo, vamos fazer alguma coisa para que não discrimine e não exclua. Eu acho que esse é o ponto. Vai discriminar e vai excluir, sim, como o letramento digital discriminou e excluiu, como a internet discriminou e excluiu, como a gente tem aí pessoas que não conseguem acessar o banco, precisam pedir ajuda para o neto, precisam de pedir ajuda para o filho, até hoje. Como tem pessoas que têm receio do Pix, como, então, tipo, provavelmente outros problemas a IA vai trazer, provavelmente pensando nessas mesmas pessoas que continuam sendo deixadas para trás. Então, até quando a gente vai deixar as pessoas para trás, sabe? É uma pergunta que eu acho que a gente tem que ficar sempre em mente, quando a gente pensa em evolução. A evolução é só sua ou é do todo, né? E é inevitável, né, Olivia? Porque o Pierre Levy ele também fala isso, que sempre que nasce uma tecnologia, nasce com ela uma exclusão. Então, é inevitável. O que a gente precisa é dar alguns passos atrás, né? Pensar em educação, né? Eu tenho falado isso sei lá, num plano global, assim, de educação em massa, não sei como que vai ser isso. Se souber, me chama, estou junto. Né? A gente está junto. E também a nossa luta aqui no Link, principalmente aí com a linguagem simples, né? A gente está falando em tanta tecnologia, em metaverso, o judiciário não estava preparado para o metaverso quando começaram esses movimentos de audiência, e sempre eu e a Giovana falava, mas para que precisa isso ainda? E a gente não, a JFPR não está fazendo, mas não precisa, qual que é né? Qual que é o valor disso? É só a gente está criando símbolo para ser legal, para parecer bacana, ou a gente está querendo entregar valor, né? Então, a gente volta e a gente pensa primeiro na comunicação, né? A gente não sabe ainda se comunicar com o nosso público. A gente usa latim, juridiquês e um monte de documentos complexos para tratar da complexidade que está dentro do judiciário. Então, será que não vale a pena, né? Pensar nisso primeiro, em comunicar melhor? Boa. Questões. Vai todo mundo sair com um monte de coisa, com um monte de pergunta aqui, né, Márcia? Acho que isso aqui é o bom de conversa assim. A gente, tipo, realmente fica com essas provocações, começa a olhar para um ingresso do cinema e ver, será que todo mundo consegue ler o que está no ingresso do cinema? Sabe? Começa a olhar para um pote
no mercado, onde tem aquelas letrinhas desse tamanhozinho sobre intolerância, sobre as coisas, será que todo mundo consegue ler isso aqui? E a gente começa a provocar as grandes empresas, que eu acho que esse é o ponto. Nós, como usuários, como consumidores, a gente não provoca. A gente usa, a gente assina e paga. Chegou, chegou novo isso, novo aquilo, já assinei, tô amando, né? Pá. Acabou, entendeu? A gente não provoca, a gente não liga para a empresa e fala, olha, tá legal, mas a empresa vai virar para você porque ela já está acostumada. Cancela o contrato, pega de outra empresa. É o Por mal quê? do Porque SFA, né? SFA sempre foi assim, desde que eu já sei o problema, eu conheço a solução. perde um, entra 10. A boa e velha conta do empreendedor. Eu perco um cliente ruim, ganho 10. Tá, mas você continua inacessível, sua letra tá pequena, tá ruim, tá tudo ruim e as pessoas continuam te usando. Então, até quando a gente não vai provocar as grandes empresas nesse sentido? E aí a inteligência artificial mais ainda, porque quem tem condição de contratar e comprar a quantidade de dados que a gente tem hoje são grandes empresas. A gente, como pessoa física, a gente, como pequena e média empresa, não vai ter. A gente vai sempre ficar na mão deles. Até quando? E, tipo, não estou trazendo nem pensamentos, tipo, tu me entende, né, Márcia? Eu não estou falando nada de política, não estou falando nada, eu estou falando de pura e a boa e velha economia. Até quando a gente vai pagar para que as pessoas nos forneçam só o que elas querem fornecer? Mas E eu estou pagando, né? No serviço público isso é muito grave também, né? Porque não temos concorrência, né? O judiciário não tem concorrência. Então, Exato. qual que é a nossa responsabilidade nisso, né? De fazer as pessoas terem mais transparência e mais confiabilidade e a melhor experiência possível delas dentro, né, da nossa casa, né, da nossa instituição. É uma preocupação também, né? Exato. Pessoal da plateia, isso, alguma sugestão sobre isso? Tá vendo ali? Os pequenos imitam os grandes, por isso provocar mudanças a partir das grandes. Sim. Eu vejo muito isso, essa provocação. E fico feliz quando a gente consegue ver aí algumas grandes empresas fazendo algumas coisas que você olha e fala, nossa, eu não sabia que eles faziam isso. Porque realmente eles estão provando que eles modelam a economia muito mais do que qualquer governo, do que tudo, né? As grandes empresas modelam tudo. Então, Outro dia eu li como elas... a Diga gerente aí. da Hering, a CEO, não sei, algum desses cargos da Hering, falando que as grandes empresas têm a responsabilidade de educar também o público, Sim, né? E acho que é meio que isso que você está falando. exato. E até quando a gente vai deixar na mão delas? É nesse sentido que eu falo, essas provocações. Não está funcionando, não está acessível. Sua propaganda só tem um gênero e uma raça. Não está legal isso na TV. A gente tem aí o Brasil, que é enorme, tem várias raças, vários gêneros, e você continua se comunicando dessa forma. É comunicação, né, Márcia? Como que é a comunicação da empresa que você mais usa hoje? Você já parou para pensar? Senta lá na sua lista de compras, né, no seu cartão e vê lá, a empresa que você mais usa, pesquisa lá como que ela se comunica. E a gente acaba, às vezes, deixando passar. Essa é essa a questão. Eu acho que, e isso, de novo, deixa passar e a gente continua consumindo e eles continuam fazendo como eles querem. Provoquei demais, Márcia, parei. Bom, você prometeu, né, que a gente ia sair com mais perguntas do que resposta e bugados. Eu amei. Respondam aí se vocês gostaram e tudo. Estamos nos encaminhando para o fim. Que pena, acho que você tem que vir mais umas 2 vezes para a gente conseguir desenrolar aí. Também acho, tem que ter um link convida 1, 2 e 3 nesse tema. Legal, a gente pode marcar daqui uns 6 meses, que eu prometo para vocês que a gente vai ter, tipo, aquele mapa mental vai estar totalmente diferente, porque agora é assim, né, tipo, o que notícia, o que tá funcionando agora, bum, já tem outra coisa, você fala, mas eu nem me acostumei, já foi, já passou. Esse afogou, é o Bunny. Gente, muito obrigada. Eu não sei se alguém tem alguma colocação para fazer, alguma pergunta, alguma palavra de motivação, de desalento. Algum desabafo?
Não, eu só queria dizer, eu acho que foi no final do ano passado, eu, a Márcia e a Regina, que não está aqui, eu não sei se tem mais alguém, eu não consegui ver a lista das pessoas que estavam, a gente foi para o encontro dos laboratórios de inovação em Recife. E lá, uns palestrantes, e foi assim, finalzinho do ano passado, tá? Outubro, novembro, pegou e falaram assim, vocês já ouviram falar do negócio chamado ChatGPT? Outubro, novembro, tá, gente? E algumas pessoas já tinham brincado, mas assim, tipo, tudo brincadeira. E hoje a gente está menos de um ano depois, 6 meses. É bem isso, né? Daqui 6 meses a gente já está aqui assustado com o que isso pode fazer. A Márcia quer substituir os estagiários, depois as pessoas pegam, passam e falam, você não quer uma inteligência artificial aí? Então, como muda, né? Então, a gente tem que estar conversando sempre, a gente tem que estar refletindo sempre, e a gente tem que estar na eterna vigilância sempre sobre isso. Vamos ver. Então, vamos lá. Olivia, Boa. muito obrigada pelo teu tempo. Bel, obrigada aí por estar no apoio com a gente hoje. Obrigada. Obrigada, chefe. Foi um Muito prazer bom. receber você, Olivia. E Eu que vocês agradeço o também. convite aí. Qualquer coisa, eu estou à disposição, Márcia, todo mundo tem o meu contato aí também. Só me puxar ali que a gente conversa um pouco mais, fica à vontade. Eu vou mandar depois o link lá, daquele mapa mental para vocês pesquisarem um pouco mais. E a gente pode conversar por lá também. Ah, legal. Eu vou colocar, eu mando o link para o pessoal, coloco no Boa. nosso link do Instagram. Então, tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, até agosto. Obrigada, Obrigada. pessoal. Tchau. Obrigada, Olivia. Até mais, pessoal. Boa tarde. Tchau.